Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos de volta com as nossas aulas. Eu já estava com saudades. Para nós voltarmos a estudar sobre família forte e igreja forte. Hoje nós vamos falar sobre dois homens que deixaram um legado, cada um. Nós vamos ver que legado eles deixaram. E é importante, por exemplo, para o dia de hoje, principalmente que comemoramos nessa data o Dia dos Pais, para nós percebermos como nós somos importantes para as gerações que vêm depois de nós. Mas antes de começarmos o nosso estudo, vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque és um Deus maravilhoso, porque cuida de nós, Senhor, porque nos protege, mas principalmente, Senhor, porque Tu dás um sentido às nossas vidas, tem um propósito para cada família e para cada um de nós, Senhor. A Tua família, Senhor, é o cerne do propósito daqui na terra, Senhor, e através das famílias que Tu transmite a Tua palavra, Senhor. Te rendemos graças, Senhor, e Te pedimos que esteja nos ajudando nesse estudo, Senhor, abrindo as nossas mentes e os nossos corações. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O primeiro texto que nós vamos falar encontra-se em 2 Reis, capítulo 20, versículos de 1 a 6. Isaías falando a Ezequias. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta, e diz a Ezequias, capitão do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. O segundo texto que nós vamos falar encontra-se em Gênesis capítulo 18, versículo 19. Deus falando a respeito de Abraão, que ele tinha que ordenar a sua casa. Vamos ouvir o texto? Em Gênesis 18, 19, Deus diz: Porque eu tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. São dois personagens muito conhecidos da Bíblia. Ezequias, um dos melhores reis de Judá, e durante várias gerações, poucos reis que foram fiéis a Deus. E Abraão, como todos conhecem, chamado pai da fé, o precursor de todo o povo judeu e pai de uma grande multidão. Mas o que é interessante e o que tem de comum nessas duas histórias? Por que nós estamos fazendo estudo? O motivo desse estudo é que depois de estudar alguns textos, ouvir alguns sermões, eu descobri uma coisa interessante. As palavras usadas nesses dois versículos tão distantes um do outro é a mesma. Em Ezequias, Deus fala: ordena a tua casa, porque morrerás. E em Abraão, Deus fala o seguinte: porque ele ordenará a sua casa, e a casa após a sua casa. A palavra é a mesma. Ordena aí é uma palavra hebraica chamada savá. E o que tem de tão importante nessa palavra savá? Essa palavra quer dizer colocar em ordem, ordenar, arrumar. E isso, através de alguns sermões que eu vi, de alguns estudos, me abriu os olhos a uma coisa interessante.
O savai não quer dizer arrumar a casa numa questão espiritual. Nem é no sentido de arrumar economicamente a casa. Eu sempre pensei que quando falava ordena a tua casa, era lá ver, ó, se tem alguma dívida, conserta, não deixa dívida para os filhos. Ou então veja como está a tua vida na igreja. É muito mais do que isso. Essa palavra se refere a uma questão, principalmente em Ezequias, é uma questão familiar. Por que eu digo isso? Principalmente que Ezequias não tinha nenhum problema espiritual. Ezequias, tanto é que quando ele soube que iria morrer, ele teve a ousadia, uma ousadia de uma pessoa que tinha consciência limpa com Deus, de chegar em Deus, reivindicar de Deus algumas coisas, algumas promessas. Principalmente falar, Senhor, eu tenho sido fiel durante toda a minha vida. Eu procurei ser fiel a Ti. Eu procurei tirar o paganismo, tirar todos esses costumes errados das nações que estão em Israel. Eu desfiz vários altares. Vejam como não era espiritual a questão de Ezequias. Nem era também fé. Ezequias era um homem de muita fé. Tanto ele teve fé que ele foi capaz de pedir um sinal que poucos de nós teríamos coragem. Fazer com que a luz, que o tempo retrocedesse 10 graus no relógio da casa. É muita coragem. Isso dá em tempo 40 minutos. Fazer com que o tempo retrocedesse 40 minutos é muita coragem. Eu não teria essa coragem. Então, Ezequias não tinha problema espiritual. Nem tinha um problema de fé. Então, por que Deus fala, ordena a tua casa? E por que Deus fala para Abraão, ele ordenará a sua casa? A resposta nós podemos encontrar no legado que cada um deles deixou. O legado que Abraão deixou e o legado que Ezequias deixou. Então aí dá para entender, temos uma luz, aí nós conseguimos entender o que Deus queria dizer com ordena a tua casa. O problema reside no seguinte, Abraão obedeceu a Deus e ele ordenou a sua casa. Então nós podemos ver o resultado disso. Só que Ezequias pediu a Deus, Deus concedeu o pedido dele, Deus fez um milagre. Só que Ezequias não fez a sua parte, que era ordenar a sua casa. Isso foi causar consequências graves no futuro, na família de Ezequias, mas principalmente no reino de Israel. A ordem que Deus deu a Ezequias de ordenar a sua casa, que não foi obedecida. Ezequias pediu um favor ao Senhor, pediu um milagre ao Senhor, mas não obedeceu a ordem do Senhor, pode ser vista no legado em que nós vamos encontrar na Bíblia. Deus concedeu a Ezequias mais 15 anos de vida, conforme o texto bíblico, versículo 6. E a Bíblia diz que seu filho Manassés começou a reinar em Israel com 12 anos. Ou seja, Manassés não tinha nascido ainda quando Deus deu essa ordem para que Ezequias ordenasse a sua casa. Nasceu 3 anos depois. E em Manassés nós podemos perceber por que Deus tinha dado esta ordem a Ezequias. Manassés foi o pior rei que teve em Judá. Pior até que os reis de Israel, que eram completamente infiéis ao Senhor. Manassés é citado na Bíblia como um rei que simplesmente destruiu tudo aquilo que seu pai tinha deixado, tinha feito. Ele foi um rei extremamente pagão, idólatra. Ele fez como todos os reis, todos os reis de povos que eram idólatras ao redor dele, voltou aos ídolos pagãos, colocou ídolos dentro do templo, adorou a vários deuses, era adivinho, era necromante, chegou
a oferecer o próprio filho em holocausto, uma prática completamente proibida por Deus na Bíblia. E se não bastasse a questão espiritual, a essa volta à idolatria completa, Manassés é considerado como um rei extremamente sanguinário. Dizem que ele matou milhares de pessoas, que ele banhou Jerusalém de sangue. E diz inclusive as tradições que Isaías foi morto por Manassés cerrado ao meio. Então, Manassés é o exemplo de uma casa que precisava ser ordenada e não foi. Agora vamos ver o outro lado, Abraão. Abraão foi um homem que teve que deixar tudo, deixar casa, deixar família e se aventurar num projeto de fé numa terra desconhecida, viver em tendas e peregrinar, às vezes teve que ir para outros países, para o Egito, passou várias fases difíceis na vida, mas teve uma promessa que ele seria o pai de uma grande nação. E ele só teve o vislumbre dessa promessa quando ele tinha 100 anos de idade. Sua esposa era infértil e ela só foi conceber seu primeiro filho com 100 anos. E os seus netos, que era o cumprimento dessa promessa que ele ia ser pai de uma grande multidão, ele só foi ver com 160 anos, quando nasceram Jacó e Esaú. Mesmo assim, você pode perceber que o legado de Abraão ficou gerações e gerações. Tanto Isaac obedecia e seguiu os passos de Abraão, como também Jacó. Você pode perceber que apesar de todos os problemas de caráter que ele tinha, depois Deus corrigiu, ele mesmo com todos os problemas de caráter, ele mantinha ainda a fé dos seus pais, a divina de toda essa tradição vinda de Abraão. Depois você vai ver também José, que apesar de todo o sofrimento, de toda a injustiça que ele sofreu, de tudo aquilo que fizeram com ele, José manteve também a mesma perspectiva a respeito de Deus. Ele não mudou. Não foi a venda injusta, não foi a cadeia, não foi o sofrimento que fez com que José abandonasse a Deus. Ele tinha recebido de seus pais um legado que já tinha vindo dos avós, dos bisavós e de gerações anteriores, e tinha se mantido fiel apesar de todas as circunstâncias, mostrando que Abraão conseguiu, como diz a Bíblia, ordenar a sua casa, ordenar a sua família. Bom, o que podemos aprender desses dois textos, dessas duas situações de vida que a Bíblia nos mostra para nos ensinar? Nós temos algumas lições que nós vamos estudar até mais a fundo durante o tempo. E nós vamos tentar trabalhar para aprendermos também, nós somos pais, e aprendemos, e daquilo que nós aprendemos, ajudar aos pais a que também façam essa missão de ordenar a sua casa, ter a sua casa em ordem diante de Deus. Então vamos ver. A primeira coisa que nós aprendemos é que você tem que ter um projeto que vá além de você mesmo. Um projeto que vá atravessar as gerações. Nosso mundo moderno é muito imediatista. Nós, principalmente na nossa cultura ocidental, principalmente no Brasil, nós temos dificuldades em pensar em gerações futuras. Nós sempre pensamos no imediato, no agora, talvez até pela situação do nosso país. Mas nós temos que começar a lembrar que nós temos que fazer projetos que vão além daquilo que nós vemos. Nosso Deus é um Deus eterno. O projeto dele é um projeto eterno. E nós temos que trabalhar com esse projeto eterno de Deus. Se Abraão simplesmente tivesse deixado para lá, nós não teríamos o legado de Abraão.
mas ele foi fiel a Deus, ele deixou um legado para os seus filhos. E o legado dele não foi fortuna, não foi fama, não foi riqueza, foi o legado de Deus, a dar uma criação de filhos fiéis a Deus. E esse legado ele tem que passar de geração a geração. Foi esse legado que fez com que Israel se transformasse numa grande nação, que ela não perdesse a sua identidade diante dos povos pagãos, que ela não perdesse a sua identidade diante das dificuldades, das lutas, dos domínios estrangeiros. Ela foi, por vezes, destruída. Eles foram exilados, mas mesmo no exílio, eles continuaram fiéis a Deus. Foi o legado que Abraão deixou há milhares de anos depois. Então, esse legado é o legado que nós temos que pensar, cada um de nós. O que nossos filhos serão no futuro? Eles podem ser tudo: ricos, pobres, famosos, desconhecidos, mas, independente do que eles forem, se eles tiverem um legado, esse legado de sabedoria vinda do conhecimento do Senhor, eles farão diferença na sociedade. Pode ser que seja uma geração com dificuldades, pode ser que seja uma ação pior, melhor, mas isso nunca destrói aquilo que você tem, aquilo que você recebeu. Como diz um pregador, o Império Romano destrói tudo, mas não conseguiu destruir o apóstolo Paulo. Porque o coração de uma pessoa ninguém destrói. Qualquer circunstância, ele está firme. E é isso que nós temos que dar aos nossos filhos, esse legado de um forte coração, de um coração poderoso. A segunda coisa que nós podemos perceber aí, que você tem que ser um modelo forte dentro de sua casa. O que eu quero dizer com isso é que vamos pensar o que houve com Ezequias. Ele é um homem espiritual, era um homem com muita fé. Foi um homem que promoveu uma grande reforma no país, uma reforma espiritual. Ele foi um homem que Deus se agradou do coração dele, mas ele não conseguiu deixar esse legado. Por que será? Infelizmente, sobre esse aspecto, a Bíblia não nos dá nenhuma resposta. Mas nós podemos inferir por estudos, por implicações, que possivelmente ele tenha sido um modelo fraco para o filho, ou um modelo que não conduziu o filho a ter o coração voltado para Deus. Quem sabe as circunstâncias. Possivelmente tenha sido muito fraco nas decisões, talvez deixado um filho extremamente mimado. Ele é um filho de rei, criado com todos os mimos que um príncipe tinha, e talvez esses mimos tenham sido a perdição de Manassés, tenham estragado o seu coração. Outro problema, talvez, que nós podemos inferir, foi a ausência do pai. Possivelmente porque Ezequias estava muito empolgado na questão da reforma do país. Ele foi um grande rei, não só espiritual, mas também econômico. Talvez ele tenha deixado a criação para babás, para outras pessoas, ou até para as mães. Não se esqueça que os reis faziam casamentos que eram ligações, interesses políticos. E às vezes várias esposas não eram pessoas fiéis a Deus. E talvez essas mães ou essas esposas que o rei tinha, uma delas ou algumas delas tenham estragado o coração de Manassés. Mas uma conclusão nós chegamos. Manassés não quis seguir os passos de seu pai. Ele quis trilhar um outro caminho. Ele não quis seguir o legado que seu pai deixou. Seu coração não se inclinou a fazer aquilo que o pai tinha feito. Sinal que Ezequias, com toda a reforma que ele fez, com tudo aquilo que ele trabalhou, com toda a fidelidade que ele tinha a Deus, ele não conseguiu fazer o principal: fazer com que seu filho seguisse os seus passos, fazer com que seu filho tivesse a mentalidade de fazer aquilo que o pai fez. A terceira coisa que nós podemos aprender
com os exemplos de Abraão e de Ezequias é que você, para deixar um legado, você tem que ter uma instrumentalidade. O que é essa instrumentalidade? É você ter não só um conhecimento do mundo, mas tem que ter sabedoria. E essa sabedoria, principalmente a sabedoria vindo de Deus. É claro que tudo aquilo que você pode usar como instrumento, cultura, estudos, leituras, meditação, psicologia, tudo isso vai te ajudar, é claro. Ajuda a entender, a compreender. Mas o maior instrumento que você tem que ter é um profundo conhecimento bíblico para que você possa transmitir a seus filhos esse conhecimento bíblico. E, claro, praticar esse conhecimento bíblico. Ezequias tinha conhecimento bíblico, mas não praticava. E não praticou, pelo menos na criação de filhos. E nós vemos muitos homens da Bíblia, e isso é um alerta para nós que vamos na igreja, que às vezes achamos que só por termos uma vida espiritual em dia com Deus é o suficiente. Não. Homens muito espirituais, como por exemplo Davi, falharam como pais. Tiveram famílias complicadíssimas. Isso mostra pra gente que nós temos que ir além de ter uma vida pessoal com Deus. Nossa vida tem que ser transmitida aos nossos filhos. E temos que aprender a usar essa sabedoria que Deus nos deu para nós, para transmitir para outros, levar para outros, principalmente os da sua própria casa. E é o grande desafio do mundo moderno. Nós temos visto na igreja gerações que se perderam. Filhos de pais que eram muito fiéis a Deus, que saíram de uma vida desregrada e se converteram, mas que não conseguiram levar essa fé aos filhos. Então é um problema que de vez em quando está acontecendo, é cíclico e às vezes é muito forte, principalmente hoje nas igrejas. Então o exemplo de Ezequias é muito importante para nós e muito relevante. E a quarta coisa que podemos inferir é que esse legado faz uma grande diferença no mundo. Se Ezequias tivesse sido fiel à palavra de Deus, Manassés talvez fosse uma pessoa diferente. Talvez Manassés fosse fiel a Deus também. Mas a infidelidade de Ezequias acabou transformando um homem que foi um problema e um dos grandes causadores e responsáveis pelo exílio dos israelitas na Babilônia foi Manassés, porque Deus ficou tão irritado com aquilo que Manassés fez com a nação, que acabou levando o povo para o exílio. E no outro extremo da coisa nós temos Abraão, que foi fiel a Deus, recebeu a promessa, e essa promessa era condicional à sua fidelidade, e ele foi fiel a Deus. E ele deixou o legado para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, e foi passando de geração em geração. E graças à fidelidade de um homem, Abraão, nós podemos ver na história grandes homens que surgiram, falhos, é claro, mas grandes homens. O próprio Ezequias, que foi herdeiro de Abraão, Davi, Moisés, e o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi descendência de Abraão. A Bíblia fala que todos nós, os que cremos, somos descendência de Abraão na fé. Então, o legado de Abraão permanece até hoje e é responsável por todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Concluindo, meus irmãos, nós podemos perguntar o que nós planejamos de deixar de legado para os nossos filhos. Qual o projeto que nós temos para o futuro? E isso nós temos que pensar. E isso nós temos que nos aprofundar. E os faremos nas próximas aulas. Que Deus esteja com vocês. E a sua graça esteja sobre as suas vidas. Até a nossa próxima aula.